Fala pessoas, dia 20/9, sexta-feira, finalmente, semana acabando e a gente vai se atualizar da questão do Twitter, né, que a gente conversou ontem, se volta ou não volta. Hoje temos mais novidades, lembrando, quer ajudar o canal, tem o link da Amazon, tanto no comentário fixado, tanto na descrição, clicou, navegou e comprou, tá certo? A Anatel diz que X atuou de forma deliberada para descumprir decisão do STF e que plataforma voltará a ser bloqueada. Estão dizendo que foi de propósito, tá? E X anuncia colaboração com o governo para voltar ao Brasil, foi o que a gente leu ontem aqui, tá? Isso aqui, a notícia já tá meio passada, a gente já viu que foi uma mudança de servidores e que eles já estão conversando. Moraes manda monitorar o uso extremado do X e vai multar reincidentes, que muita gente apareceu para postar lá, falando que voltou, e aí talvez eles usam isso para pegar certas pessoas. Por enquanto a gente não sabe, mas PF vai identificar quem usou o X após bloqueio para a STF aplicar multas. É aquilo, o que a gente espera que possa acontecer? Que algumas pessoas mais famosas que usaram e o pessoal sabe que está no Brasil, eles vão lá e usam de exemplo, daquela multa para ninguém mais ter coragem de usar, né? E Moraes multa X e Starlink em 5 milhões por dia após a plataforma ficar acessível. Aí qual que é o problema? A Starlink, né? O Alexandre Moraes pegou 18 milhões da conta. Foi lá e confiscou, pegou, né? E aí agora mais uma multa de 5 milhões por causa dessa mudança de servidor, que dizem que foi proposital. E por isso o Moraes vai lá e dá mais 5 milhões. E qual que é o grande problema dessa situação toda? Porque o Elon Musk tá meio de mãos atadas, porque ele tem aí... Não, tiramos o X, só que o Starlink ele tem muitas raízes aí, tanto no governo brasileiro, com os militares, né? É uma empresa que tá crescendo aqui no Brasil, ele precisa da Starlink, e aí o Moraes, ele começa, vamos dizer assim, que o Moraes toda hora pega 5 milhões da Starlink e vai drenando a Starlink aqui no Brasil, né? A decisão determina que o X suspende imediatamente a utilização de seus novos acessos pelos servidores CDN, Cloudflare, Fastly e Edge Uno e outros semelhantes, criados para burlar a decisão judicial de bloqueio da plataforma em território nacional sob a pena de multa diária de 5 milhões. Na verdade, por dia, né? Agora que eu vi, 5 milhões, mais 5 milhões, mais 5 milhões, vai passando. Imagina se o Moraes decide confiscar, pegar as dinheiro da Starlink, que tem contas no Brasil e que não consegue sair. Ou seja, Elon Musk está sem saída, seria isso? Será que ele não vai ter alguma alternativa? X começa a cumprir ordens do STF e Alexandre Moraes diz que é preciso paciência. Paciência que os caras já estão se movimentando. Por exemplo, ó, em sinalização ao STF, X começa a cumprir ordens de bloqueio de perfis, tá? Então é aquela coisa, tem gente falando que caiu, outros que não, tá? Mas aparentemente aí como a gente vê nesse print, aí a do Paulo Figueiredo já caiu. Então, aos poucos, aparentemente essas contas no Brasil não vão ser visualizadas, já que o pessoal daqui do Brasil não consegue acessar, tanto faz quanto tanto fez, né? E X decide cumprir decisões de Moraes para voltar a atuar no Brasil, dizem advogados. Então, é aquilo, vai cumprir decisões do STF ou não? Aqui diz que advogados que estão à frente da defesa do X, né, que é o corpo jurídico da empresa, foi convencido de que para voltar a atuar no Brasil seria necessário cumprir as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Então, aparentemente eles vão. E muita gente falou que são representantes, mas não é representantes, tá? São advogados, a gente vai falar um pouco dos advogados, tá? Musk compra decisão de Moraes e bloqueia perfis bolsonaristas no X, aí é o Quarto Capital, né, já mostrando isso, e a STF afirma que não reconhece os novos advogados do X enquanto a empresa não indicar representante legal. Então o Elon Musk falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos mandar advogados, os advogados vão fazer toda a negociação com a STF, e aí a gente pode ver se a gente entra num consenso aí. E o Moraes falou, não, eu não quero saber dos seus advogados, eu quero um representante legal, você mande o representante, que aí a gente pode falar com seus advogados. X nomeia advogados no STF e Moraes determina que a empresa comprove representação legal no país, tá? E Musk diz ao STF que vai indicar representante legal no Brasil. Então, o Elon Musk falou assim, bom, eu mandei os advogados, primeiro ele tentou de tudo, né? Aí mandou os advogados, não reconheceu os advogados, que é representante, vai ter que mandar o representante. O grande problema de um representante é que esse cara vai sofrer. Quer saber quem vai ser o corajoso, né, de vir aqui pro Brasil, ser o representante legal, né, que pode aí, vamos dizer, sofrer prisão, né? Pode ser, você espera de tudo do Brasil. Quem são os advogados do X-Twitter que contratou aí, né? Que foram contratados para representar o X no Brasil? O André Zonaro Giaqueta e temos aí Sérgio Rosenthal. Esse já tem uma história aí de ser crítico à Operação Lava Jato. Então você já começa a ver aí toda essa questão aí de política da coisa, pode ser algo apenas um detalhe, mas foi dito na notícia que ele é crítico à Lava Jato. O que eu quero indicar aqui para vocês, né? Mostrar para vocês uma coisa que vocês devem prestar atenção, é que eu vi diversas movimentações em prol aí dos democratas americanos de uma forma assim inusitada, tá? Isso aqui é para quem vai ver o vídeo exclusivo esse final de semana. Seguinte,
Os Estados Unidos, não sei o que ele fez, mas aparentemente Joe Rogan, que era um cara que estava mais com os republicanos, está se tornando mais democrata novamente, né? Ele elogiou a Kamala. O Mark Zuckerberg, que estava aí elogiando Trump, já deu um bloco em redes vermelhas no Meta, tá? E a gente vê uma recuada de Elon Musk, pelo menos por enquanto, tá? E você percebe toda uma movimentação meio que enfraquecendo o lado vermelho, até que o Putin ligou pro Lula, toda uma negociação. Eu não sei o que está acontecendo, mas algo foi feito pelos democratas americanos, tá? E a gente depois vai estudar sobre isso. Como eu fiquei doente, eu não tô conseguindo verificar muita coisa, mas te prometo, assim que eu estiver legal, eu faço um estudo profundo, porque existem movimentações geopolíticas bizarras aí, né? Recuos, decisões, a gente vai ver o que tá acontecendo, tá? Bolsonaro posta no X após queda de bloqueio. Parabenizo a todos pela pressão. Aí chegou aí, já que caiu o bloqueio do X, chega lá o Jair Bolsonaro, não sei se é o Carlos ou o Jair, já comemorando. Parabenizo a todos pela pressão. Mal sabe ele que se foi, né? Se Elon Musk está certo lá na sua postagem de affairs, ou seja, foi nada mais do que uma mudança de servidor, né? Não foi por pressão. Bolsonaro volta ao Twitter X, ataca Moraes e fala em graves retrocessos à liberdade. Devia ter esperado um pouco, né? É aquela coisa, eu vi que caiu o bloco, mas eu falei, vamos ver o que é isso, se caiu mesmo. Confirma nas notícias, faz um estudo primeiro antes de chegar lá, balançando a bandeira, falando que tá tudo ok. Não está. Na verdade, a gente vê tá muito pelo contrário, né? A gente tá vendo que se é tudo que tá dizendo na mídia o que está acontecendo, Elon Musk foi dobrado pelo Moraes, aí complicou, hein? As chances de os Estados Unidos cancelarem o visto de Moraes, esse é um grande papo aí que aparece, só que falam que a chance é pouca, considero remota a chance, foi apenas 5 republicanos, se eu não me engano, tá? Então provavelmente isso não vai acontecer, vai dar grandes crises nos Estados Unidos se isso acontecer. Mas enfim, só terminando esse papo de ex-Twitter, tome cuidado, tá? É aquela coisa, cada um sabe da sua vida, faça o que você quiser. Muita gente chega no Twitter lá e fala assim, não, você é covarde de não acessar, etc. Ah, cara, depende de cada um, né? Se você usa o nome, se você tem foto própria, entendeu? Se você não tem dinheiro, eu recomendo que você seja cauteloso, tá? Eu, por exemplo, não tenho condições de pagar uma multa de 50 mil, então é aquilo, eu recomendo a todos os meus inscritos que simplesmente não vá na pilha dos caras, não, você é covarde se você não usar. Não é assim que funciona. No Brasil teve diversas outras formas de utilizar, até porque você usando o X, né, com o VPN, não vai mudar muita coisa, não é a rede mais utilizada do Brasil, né? Simplesmente você vai colocar um alvo pra cima de você que às vezes não vai mudar nada. Sabe uma coisa que talvez mudaria o Brasil? Foi em 2018 em greves, né, que fizeram aí os caminhoneiros falaram assim, povo, não abasteça nos postos de gasolina. E o povo foi correndo fazer fila para abastecer. Essas coisas no mundo físico, tá? Tem muito mais peso do que no virtual. Mas enfim, isso é papo para outro assunto. Infelizmente, muita gente acredita que, vamos dizer, uma movimentação virtual, né, vai mudar alguma coisa. Então, cuidado com o pessoal que é rico, às vezes está até fora do Brasil te chamando de covarde. Preste atenção. Tem gente que está aqui no Brasil e tem muito a perder. Se você tem a perder, tome cuidado. Agora, o governo eleva a tarifa de importação de 30 produtos químicos. E aí a gente vê um aumento que era de 7 a 12% indo para 20%. Dobraram a alíquota de produtos que, com certeza, mais do que absoluta, vão aí pesar no seu bolso coisas que você nem imagina, até mesmo coisas sobre saúde, né? Aqui tá o bicarbonato de sódio, né? Grau hemodiálise, né? Compostos orgânicos máximo de 0,01% com indicação na embalagem que se destina ao uso de hemodiálise. Imagina que absurdo, né? Aí temos vários outros aqui, só que metade da lista, né? Tem 30. E aí muitas dessas coisas são utilizadas para fazer outros produtos que você nem reconhece. Às vezes você nem sabe, e do nada você vai comprar e vai ver o preço lá em cima, tá? Então a gente vê aí que realmente o Brasil ele vem se tornando o que aconteceu em 61 até 64, né? A gente tem um governo que ele vai aos poucos falando de queimadas, confiscar, desapropriar terra. A gente voltou a 64. O grande problema é, 64 a gente tinha aí um país que poderia nos salvar. Hoje a gente está em dúvida se tem alguém para nos salvar e talvez a gente vire uma Cuba, tá? Porque Venezuela é até bom demais. E para finalizar, Marçal e Datena, polícia faz vistoria em estúdio de debate no SBT, talvez para ver se não tem arma, faca, qualquer coisa, né? Vai saber. E vai ser 11h15 da manhã de hoje, mais um debate aí que
e devemos confessar que é muito divertido, né? Porque antigamente era aquela coisa mais robótica, que você escuta um monte, vamos dizer assim, de promessas que nunca são cumpridas, e a gente sabe que não serão. Dessa vez, pelo menos, a gente tem o quê? Máscaras caindo, né? Pessoas mostrando o que são realmente, sendo extremamente agressivas. Isso é bastante importante, na minha opinião. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Finalmente vou descansar um pouco, espero estar bem aí pro final de semana para conseguir fazer vídeos longos, que a gente vai conversar bastante com esse cenário mais do que absurdo que vem acontecendo no mundo, inclusive aí com o Twitter e Elon Musk. Será que Elon Musk realmente cedeu? Vamos ver. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.